é portador do vírus HIV. E se fosse possível levar esperança para milhares de pessoas? Juntos, nós podemos. Invista neste canal. Invista em um mundo melhor. Olá, nós estamos iniciando mais um programa Espiritismo Sem Mistério, estudando o Livro dos Espíritos. E o programa de hoje você não pode perder, porque traz muitas novidades. Mas antes disso, é claro, nós vamos convidar o nosso querido André Luiz Ruiz, dando a André Luiz boas-vindas, André. Olá, Solange, olá, queridas irmãs, queridos irmãos. É uma oportunidade muito grande de abordarmos as questões do Livro dos Espíritos de uma forma bastante moderna, vamos dizer, utilizando-nos de todas as informações que a tecnologia atual tem fornecido para o conhecimento dessas realidades. Você tem acompanhado nos nossos outros programas que nós temos mostrado imagens de telescópios. Todas estas imagens estão sendo obtidas graças a essas tecnologias. E elas estão melhorando muito a nossa capacidade de entender as realidades do mundo espiritual. Então, por isso, Solange, é que é tão interessante podermos falar sobre o tema deste programa. Isso, e vamos relembrar um pouquinho o último programa, o penúltimo programa, quando nós falamos a respeito dos elementos gerais do universo. Nós vimos que são 3 elementos gerais: o espírito, a matéria e Deus, que é o criador de todas essas belezas. E além disso, os espíritos superiores disseram para a gente que existe também um fluido, chamado fluido universal. Então, tudo isso faz parte desses elementos gerais do universo, não é mesmo, André? Isso, e a partir de agora nós vamos terminar aquele item que faltava nas propriedades da matéria. Como você pode ver no nosso primeiro slide, você vai ver aí, olha, espírito e matéria foi o tema que nós estávamos por terminar, a partir da pergunta 28. E também daremos sequência com as propriedades da matéria. Este é o nosso slide de apresentação desta temática espírito e matéria. Você vê a matéria na Terra e vê o mundo espiritual através do arco-íris, mostrando-nos essa dualidade, não é? Então agora nós vamos para o primeiro slide, que é a pergunta 28. Uma vez que o espírito é, em si, alguma coisa, não seria mais exato e menos sujeito à confusão dar aos 2 elementos gerais as designações de matéria inerte e matéria inteligente? Bem, Kardec, mais uma vez, está preocupado com a exatidão. Ele está querendo tirar as dúvidas, tirar aqueles questionamentos muitas vezes complicados para o entendimento das pessoas que não estavam acostumadas a uma maior profundidade em temas assim. Por isso que ele se preocupa com essa terminologia. Ele quer saber se não seria melhor chamarmos a matéria de matéria inerte e o espírito de matéria inteligente? E aí, será que os espíritos disseram, não, você tem razão, Kardec, vamos fazer um adendo aqui às nossas observações para atender a sua sugestão? Será que foi isso que os espíritos disseram, Solange? Vamos dar uma olhadinha? Vamos ver qual foi a resposta? A resposta dos espíritos superiores à pergunta 28 é a seguinte: as palavras pouco nos importam. Cabe a vós formular a vossa linguagem de maneira a vos entenderdes. As vossas controvérsias surgem, quase sempre, de não vos entenderdes acerca dos termos que empregais, porque vossa linguagem é incompleta para as coisas que os vossos sentidos não percebem. Interessante, não é? Os espíritos não estão muito preocupados se chamamos de A, B ou de B e A. Estão dizendo, ó, vocês se entendam da maneira como vocês acharem melhor. Dão a Kardec essa liberdade para que Kardec especifique a forma de explicar as coisas para as pessoas que depois serão seus leitores. Mas eles dizem que é difícil para a linguagem humana conseguir discernir coisas que ela não conhece e dar definições
de forma exata. Sempre que tem uma coisa muito diferente, que nunca foi vista, o que as pessoas fazem? Elas tentam assemelhar a alguma coisa conhecida. Então fazem comparações, fazem definições por aproximação. Então os espíritos estão dizendo, por causa dessa dificuldade, é que o vosso vocabulário é pouco rico para definir coisas que vocês não conseguem ver, vocês não conseguem tocar, não conseguem medir. E é verdade, os espíritos têm razão. Agora, logo depois de os espíritos terem respondido isto, Kardec faz um comentário. E esse comentário nós vamos apresentar a você agora. Vamos acompanhá-lo? Um fato patente domina todas as hipóteses. Vemos matéria destituída de inteligência e vemos um princípio inteligente que independe da matéria. A origem e a conexão destas duas coisas nos são desconhecidas. Se decorrem ou não de uma só fonte, se há pontos de contato entre ambas, se a inteligência tem existência própria ou se é uma propriedade, um efeito, se é mesmo, conforme a opinião de alguns, uma emanação da divindade, ignoramos. Elas, matéria e inteligência, se nos mostram como sendo distintas. Daí as considerarmos formando dois princípios constitutivos do universo. Vemos, acima de tudo isso, uma inteligência que domina todas as outras e que as governa, que se distingue delas por atributos essenciais. A essa inteligência suprema é que chamamos Deus. Esse é o corolário da conclusão que Kardec nos apresenta. Esta parte dos comentários demonstra ao leitor que Kardec também estava buscando entender e, para fazer isto, estava procurando um discernimento maior a respeito dessas realidades. E quando nós observamos que ele é lúcido o suficiente para discernir diferenças entre matéria e inteligência, matéria que é aquela que nós conhecemos no mundo físico, e inteligência, que é aquela que chamamos de espírito, nós compreendemos por que ele estava preocupado em falar, como nós vimos no slide anterior, de chamar a matéria inerte, a matéria que não tem vida própria ou não tem capacidade própria, e a outra matéria, a matéria inteligente, a matéria que é governada pela inteligência. Por isso que Kardec faz esse comentário que nós acabamos de ouvir a leitura da Solange. Agora, logo a seguir, ele continua buscando esse aprofundamento, não é? E ele faz a pergunta número 29. Vamos lá. Ele pergunta o seguinte: a ponderabilidade é um atributo essencial da matéria? Bem, nós já vemos aqui um novo campo de pesquisa dentro do Livro dos Espíritos. A pergunta 28 terminou aquele ciclo de indagações a respeito do espírito e matéria. A partir da 29, nós começamos uma outra etapa dentro deste caminho de conhecimento gradativo. Kardec agora vai falar da matéria e vai falar dos atributos da matéria. Ele vai perguntar aos espíritos a respeito. E o primeiro dos atributos, inclusive que nós já vimos em perguntas anteriores, quando citamos as propriedades da matéria de forma genérica, o primeiro que ele vai questionar é a ponderabilidade, que é a pergunta 29, que a Solange acabou de ler. A ponderabilidade é um atributo essencial da matéria? Ela precisa ser desta forma? E então, você deve estar me perguntando, Solange, deve ser uma pergunta para muitas pessoas, não é? É isso mesmo. O que é esse negócio de ponderabilidade? Nossa, que nome estranho. Não. Que nome esquisito. Ponderabilidade. De ser ponderável. O que é isso? Que raio será que é esse negócio? Não é? E aí, vamos ver o que significa, para que também possamos meditar de uma forma mais exata. Ponderabilidade? Ponderabilidade é a qualidade de ponderável, isto é, do que se pode pesar, do que tem peso. Então, a ponderabilidade tem a ver com uma existência física que possa ser medida, possa ser pesada.
Então, a matéria que nós conhecemos tem como atributo o fato de ela ser passível de medir-se o seu peso, a sua estrutura possibilita que o homem possa mensurar isto. Então, se nós temos este primeiro atributo, Kardec perguntou se a ponderabilidade é o atributo essencial da matéria. E vamos ver o que os espíritos responderam. A Solange vai colocar na tela, o Rogério também, para você ler em casa, e ela vai interpretar a resposta dos espíritos para nós. Da matéria, como a entendeis, sim. Não, porém, da matéria considerada como fluido universal. A matéria etérea e sutil que constitui esse fluido vos é imponderável. Nem por isso, entretanto, deixa de ser o princípio da vossa matéria pesada. O que você entendeu por essa resposta, Solange? Então, a gente sabe que essa matéria que nós conhecemos, nós conseguimos pesar, medir, mas os espíritos estão dizendo que existe o fluido universal e que também é uma matéria sutil, mas o homem não consegue pesar esta matéria. Então, é esse fluido universal que é imponderável, mas que ele existe, que ele está em tudo e que ele faz parte, inclusive, da matéria que nós conhecemos, dessa matéria sólida que nós conhecemos. Então, você observa que, pelas explicações dos espíritos, no nosso estágio material, a matéria tem essa característica. Mas, na sua raiz, ela é modelada por um outro tipo de matéria que, aos nossos conceitos científicos, não tem essa potencialidade de ser pesada, não tem essa característica, não tem esse atributo. Mas a gente vai, daqui a pouquinho, continuar explorando esta ideia. Isso mesmo, no próximo bloco nós daremos continuidade a esse assunto. Antes disso, gostaríamos de fazer o convite para você participar do SOS, o Espiritismo Precisa de Você. A sua ajuda é muito importante na manutenção de todo esse trabalho da TV Mundo Maior, da Rádio Boa Nova. Então participe, basta ligar no 0800 1218 38, inscreva-se. Nós faremos um breve intervalo, já estaremos de volta. Não saia daí.